Olá, você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. O nosso penúltimo entrevistado na série de entrevistas que o Região News promove com os pré-candidatos a prefeito do município de Sidrolândia é o empresário Moacir de Almeida Filho, dono da empresa Vacaria Transportes no município de Sidrolândia e também da Madeplac, uma empresa que é ligada ao setor moveleiro no estado de Mato Grosso do Sul, essa empresa que é sediada na capital do estado, Campo Grande. Moacir de Almeida Filho é filiado ao PSDB e é um dos nomes do partido para disputar a prefeitura de Sidrolândia nas eleições de 2020. Moacir, que ainda não ocupou nenhum cargo público, fala a reportagem do jornal eletrônico Região News a respeito dos temas relacionados à administração pública, saúde, educação, estradas, agricultura familiar, geração de emprego e renda, entre outros temas que nós abordaremos com o pré-candidato. Confira a entrevista. Estamos recebendo aqui na redação do jornal eletrônico Região News o empresário Moacir de Almeida Filho, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. O partido que tem outros dois nomes que também colocaram o nome à disposição dos membros da executiva e do diretório para a apreciação. E o empresário vai falar agora com você, telespectador, você que nos acompanha através das redes sociais, sobre o que pensa em determinados assuntos que nós já abordamos aqui com outros pré-candidatos. Com o Moacir Almeida, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. O nosso primeiro tema é educação. O último levantamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é um método desenvolvido com o objetivo de medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para melhorar o ensino no país, atestou a nota 4.1 em média ao nível educacional da cidade de Sidrolândia. A primeira pergunta é como que o senhor pretende, caso seja candidato e obviamente eleito, melhorar esses índices educacionais na rede municipal de ensino. Olá, ouvinte, você amigo, você telespectador, vamos dizer assim, do Região News. Marcos, respondendo a sua pergunta, hoje, como você disse no início, em eleições passadas, fui sempre se esboçando uma pré-candidatura e depois as coisas vão encaixando e saindo, mas sempre participando do pleito. E me parece que essa eleição de 2020... Estou sendo convidado de novo e já estamos fazendo uma conversa aqui preliminar. E Sidrolândia, ela vivencia muita política, né? Está muito distante ainda, mas as pessoas querem ouvir alguma coisa. Mas acho bacana esse bate-papo, parabenizar você, de maneira que a população passa a conhecer melhor as propostas e conhecer melhor o candidato. Dizer a você, meu ouvinte, que quanto ao ensino, eu vejo o seguinte, no caso de Sidrolândia, é bastante atípico, porque você vê, nós temos aí 29 assentamentos, aldeias e área urbana. E se vocês pararem para pensar, por que o nosso jovem, que cursa aí do 1º ao 9º ano, de cada 10 alunos, pelas pesquisas que estão aí, um se forma. Por que ele vai à sala de aula, mas ele não presta atenção, ele não vai, ele vai, mas não vai, ele não curte mais o ensino. Eu vejo que a primeira coisa, meu ouvinte, é a gente começar a resolver o problema na sala de aula. Nós temos que ter sala de aula adequada com as realidades de hoje. Com o clima, nós temos um clima aí no verão aí de 40 graus. Então nessas salas de aula nós precisamos com ar-condicionado. Nós precisamos de carteira adequada para que esse aluno se acomode
e possa estudar bacana. Nós precisamos de um quadro digital. E sabe por que quadro digital, Marco? Porque eu me lembro que quando eu estudava nessa idade, eu brincava de estilingue, armava arapuca, soltava pipa e depois corria para a escola, que eu estudei tanto no matutino como no vespertino. Mas tinha sim uma emoção danada com a minha pasta, com a minha caixa de lápis de cor, com a minha apostila. Eu me lembro bem isso, você está me fazendo voltar no passado. E era uma coisa bacana desenhar, fazer aqueles... A mãe comprava aquela caixa de lápis de cor de 12 lápis, uns lápis bonitos, era um brigueiro com os irmãos para não pegar meu lápis. E hoje é assim essa história? Não é assim. Você sabe por que não é assim? Porque hoje a nossa meninada vive uma outra época. A época da era digital, a época da internet. Então ele não está ligado no lápis de cor, Marco. Nós temos que fazer com que o guri vá para a escola e tenha um tablet. Ele tem um quadro digital onde ele possa utilizar o tablet e entrar na emoção da internet estudando. Então ele não vê a hora de ir para a escola para usar o tablet, porque o tablet tem que ficar na escola. Para ele ter um ar-condicionado, para ele ter uma carteira bacana para ele sentar e se empolgar em mexer aquilo, assim como qualquer moleque que hoje tem um celular. Então nós não podemos estar na contramão da mão para ensinar. Um quadro digital bacana. E também, veja bem, com essa proposta, Marco, você não vai eliminar o livro, mas vai diminuir bastante o custo do ensino. E vai trazer a meninada para a sala de aula. Então essa é uma proposta que eu penso em aplicar caso for eu eleito. Agora, pré-candidato, é uma proposta, obviamente, audaciosa, já desde que tecnologia não é barato, tecnologia é caro e envolve uma série de outros fatores, a exemplo da capacitação dos próprios professores, a coordenação, todo o quadro docente, né, do setor educacional. E nós vamos abordar um outro tema que é relacionado à educação, que trata-se do transporte de alunos, que é um dilema, na verdade, da administração pública municipal, em se tratando de Sidrolândia, e o Sidrolândia é um município atípico neste tema, em decorrência do volume que se gasta com o transporte de alunos. Atualmente são investidos mais de 12 milhões na contratação de empresas terceirizadas e gastos com a frota própria. Isto representa aproximadamente 30% de tudo que se gasta na educação só com o transporte de alunos. Para fazer ou tornar a educação uma realidade nos moldes que o senhor está colocando, obviamente, vai precisar fechar ou estancar alguns gargalos. A grande pergunta é como que o senhor pretende lidar com este assunto, que é custoso para o poder público municipal, principalmente para o setor da educação, para que sobre recursos para investimentos, por exemplo, nessas áreas onde o senhor acaba de citar, na área de tecnologia. Bacana pergunta, vamos lá. Também pensei, Marcos, em trazer, principalmente para o campo, na área dos assentados, uma escola com período integral. É natural que isso não se faz do dia para a noite. Você tem que criar um projeto e implantar o projeto e fazer rodar. Essa ideia de fazer o período integral vem de encontro com esses meninos que estão aí perambulando para a rua. Trazer ele para dentro, porque você veja bem, essa questão do transporte que você falou. Eu trouxe um número aqui, o repasse do Fundeb de 2018, eu tenho aqui para a Sidrolândia 28.927.000. Isso representa mais ou menos aí 2,5 milhões mês. 60% disso vira em folha, de acordo com a regra do Fundeb. Nós estamos falando aí uma sobra aí de 1 milhão, 1 milhão e 100. Que é desse dinheiro que nós temos que administrar reforma de escola, que nós temos que qualificar melhor o professor, se for o caso, acertar o transporte, e economizando no transporte, você tocou no transporte. A questão do transporte, Marcos, que tem um custo oneroso aqui, com a ideia do período integral, você vai ter apenas duas pernas, o que busca e o que vai levar de tarde. Então ele diminui
bastante o transporte. E vem pela metade desse valor que você está falando. Consequentemente, sobrando dinheiro para reformas de sala de aula. Acredito eu que esse é um dos gargalos do nosso prefeito Marcelo, que ele está aí correndo, pensando em como fazer. E eu rabisquei isso já mexi, pensei bastante e acredito que tem solução, porque tem a verba. E de maneira que acredito que administrando bem essa sobra de caixa, a gente reforma quase uma sala de aula por mês, acerta o transporte e ainda, com certeza, vou conseguir pagar um 14º para os nossos professores. É uma questão de administrar esse dinheiro e enxugar eles, entendeu? Bom, o tema agora é saúde, pré-candidato. E o tema central da saúde refere-se à resolutividade, né? Hoje, Cidrolândia tem uma ampla rede de atendimento básico à saúde, são 12 postos, se não me falha a memória, espalhados aí no interior e na área urbana da cidade, além da unidade básica, a unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Mas, apesar de uma rede muito ampla, as especialidades médicas têm sido a grande dificuldade da administração pública com relação à saúde. E há casos de 3, 4, 5 meses, o paciente aguarda numa fila para um atendimento especializado, até mesmo para fazer um exame de média e alta complexidade. Como é que o senhor, que já foi presidente do Hospital Emília Silvério Barbosa, olha para este quadro? Marcos, saúde está sendo aí, eu não vou dizer um problema, mas está sendo uma grande dificuldade de todos os gestores a nível de Brasil. A nossa população está doente e precisamos olhar isso com olhos diferenciados para a saúde. O cidadão doente, ele não estuda, o cidadão doente, ele não trabalha, o cidadão doente, a família está triste. E volto a dizer, Cidrolândia tem aí 29 assentados, tem aldeia e uma classe um pouco desfavorecida e que precisa muito do atendimento primário, que é os nossos postos de saúde, da UPA. Então eu vejo aí que nós temos 12 postos de saúde. Eu acho que o primeiro passo é a gente olhar estrategicamente se os nossos postos de saúde estão localizados para atender essas pessoas que realmente necessitam do posto de saúde. E se isso está acontecendo, se realmente o posto de saúde está fazendo o atendimento para que veio. A nível de enfermagem, a nível de sutura, acho que sutura nem sei se faz, acho que não. A nível de atendimento médico, enfim. Então, respondendo, penso em criar uma carteira eletrônica ligada à resposta de saúde. Uma carteira eletrônica para que o nosso consumidor, o nosso cidadão cidrolandense, ele não tenha mais a preocupação de perder a carteirinha de saúde. Criar um software, baixar um aplicativo no celular, de maneira que todas as vacinas ele está fácil dele ter acesso. Onde ele estiver com esse programa no celular, qualquer médico fica sabendo o que vacina ele tomou. Então, começa por aí e também menos despesas com carteirinha. Viabilizar um agendamento de consulta via internet. Nós estamos vivendo um momento de internet. Então, utilizar isso e aprimorar o agendamento até por telefone. Disponibilizar uma relação de medicamento disponível do SUS pelo site da Prefeitura, de plataformas digitais também, bem como informação clara de como aonde encontrar o remédio dele. Ou seja, analisar a viabilidade de implantação de farmácias distritais, descentralizando e facilitando a aquisição de medicamentos. Ou seja, você vai entrar no site da Prefeitura e verificar o medicamento que você precisa e onde tem. Natural que você vai me responder, mas vai ter esse atendimento de médico? Isso é uma questão da gestão. Aí traz para a Prefeitura, traz para o prefeito. E de maneira que fica mais fácil ele saber onde é que ele tem e se ele pode utilizar. Criar um sistema, um aplicativo, baixar um programa, onde seria interligado posto de saúde, UPA e hospital. De maneira que o cidadão passou pelo posto de saúde ou passou pela UPA e da UPA foi transferido para o hospital,
Ao chegar no hospital, com esse programa, o médico acessa rapidão e já vê que tipo de medicamento esse cidadão recebeu lá no posto ou lá na UPA. E se ele fez algum raio-x, o resultado do raio-x está nessa tela. Ele não precisaria de novo de fazer outro raio-x e receber radiações ou coisa parecida. Então, tudo rápido, tudo via internet, facilita despesas, papel. O plantonista já fica sabendo o que aconteceu com esse cidadão, o que hoje não é assim. Onde ele passar vai ter que refazer. Então, de forma que fica interligado, é um pensamento que pretendo fazer. O caso da UPA, bacana, uma proposta legal, mas precisamos qualificar melhor a UPA. Você vê que a UPA, depois do horário comercial, não tem raio-x. E também exames laboratoriais também não faz. E imobilização, por exemplo, não faz. Se alguém quebrou um pé ou um braço, vai ter que pôr uma ata ou coisa parecida e esperar outro dia. Então, a UPA funciona, bacana, vira 24 horas, mas precisamos dar corpo para a UPA. A fazer as coisas acontecerem lá na UPA. E eu acho que está precisando isso para completar isso. Você veja bem, o caso do posto de saúde, que a linha inicial do seu tratamento. O posto de saúde funciona no horário comercial. Já tem até um programa do governo aí, governo federal, estendendo esse atendimento até às 19h30. E eu vou mais, acho que posto de saúde precisa trabalhar no sábado. Porque eu lhe pergunto, você fica doente no horário comercial? Você combina com o teu problema de saúde aí no horário comercial? Que depois das 6 não pode ficar doente. E no sábado também não tem expediente, só fica doente só segunda. Então não dá, nós temos que olhar isso, a saúde é um todo. E eu sei que isso é despesa, mas cabe a nós, gestor, a resolver esse problema, porque a população está aí e precisa ser atendida. O caso da dengue, que está ligado à saúde. A dengue não pode ser olhada no mês de janeiro, ou preocupar com a dengue no mês de janeiro, no mês da chuva, né? A dengue é o ano todo, e não é um problema do município, do prefeito. Esse é um problema da população. Do país, né? Eu digo da população porque se a população não tem um pouco mais de higiene, não cuida do seu terreno, não cuida da sua casa, não adianta cobrar também do prefeito. Então eu acho que a prefeitura tem que administrar isso sim, criar uma equipe, mas de janeiro a janeiro. Eu não vou comentar aqui com vocês, mas tem aí um projeto que eu estou rabiscando para que Sidrolândia seja a primeira cidade no país a não ter dengue. Mas não tem dengue. Nós queremos saber, com certeza. É que não está pronto. Qual é o formato? O formato é de janeiro a janeiro, é cuidar de janeiro a janeiro. Não dá para esperar a mosca chegar para me matar ela. E isso tem que envolver a população, tem que virar uma cultura de terreno limpo, uma cultura de lixos recicláveis. E não é do dia para a noite. Tem que trabalhar e trabalhar forte. Pré-candidato, ainda no tema saúde, e agora uma pergunta que talvez o senhor tenha sinta mais confortável em responder, porque já foi presidente da Sociedade Beneficente Emília Silvério Barbosa, que administra o único hospital do município de Sidrolândia. Com o funcionamento da UPA, prestando esse serviço de pronto atendimento à sociedade de Sidrolândia, o hospital, obviamente, acaba assumindo a sua vocação, que é cuidar da média e alta complexidade, dentro daquilo, obviamente, que o hospital e a estrutura têm condições de ofertar. E atualmente isso não vem ocorrendo. Aliás, as cirurgias no hospital têm acontecido de forma muito lenta. O hospital e a UPA acabam se conflitando nesse serviço de pronto atendimento. Como que o senhor pretende resolver isso, para que o hospital, de fato, cumpra com o seu papel para uma saúde um pouco mais avançada e a UPA continue fazendo esse trabalho de pronto atendimento? Ok. Eu disse no início da conversa do tratamento primário, secundário, terciário, que é posto de saúde, UPA e hospital. O hospital é alta complexidade. Mas precisamos melhorar em muito o nosso hospital. Nós temos uma coisa aí chamada vaga zero. A vaga zero o que é? É transferir um paciente, em caso de urgência,
para a Santa Casa de Campo Grande, porque o nosso hospital, muitas das vezes, não consegue atender. Por quê? Porque precisamos de obstetra, precisamos de anestesista, precisamos de pediatra, precisamos de uma série de coisas para poder melhorar essa complexidade. E vaga zero, no meu entendimento, salvo, de repente, um outro atendimento com menos urgência, para mim é assinar atestado de óbito. Eu, quando fui presidente do hospital, acontecia muito eu vou dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. O pessoal do assentamento, ou daqui mesmo do município, muitas pessoas humildes, não tem condição de fazer pré-natal. E às vezes nem sabe o que é pré-natal. Então uma jovem está lá grávida e de repente ela cai no hospital com dores do parto, com a criança que a gente costumava dizer com o pé de fora, e caía na mão do plantonista. E o plantonista, por sua vez, não tem conhecimento se essa criança estava preparada para uma cesárea, para um parto normal, se essa criança está na posição correta para nascer, se a mãe corre risco, se o filho corre risco. Então, quantas vezes nós não assumimos esse risco aqui? Digo aqui hoje, risco que eu trouxe para mim, porque eu perguntava, às vezes nem estava aqui na cidade, perguntava para o médico, para o administrativo que me ligava, dizendo: Moacir, estamos com um problema sério, me explicava essa situação, precisamos encaminhar para a Santa Casa. Porque na época eu tinha proibido de mandar paciente para a Santa Casa. Nós tínhamos que resolver o problema em casa. E vocês que me ouvem aí, os médicos antigos, vão lembrar disso. De forma que eu perguntava qual é o risco que tem para mandar para a Santa Casa. 50%. E se ficar 50%. Então eu dizia de lá: faz o nome do pai e a cirurgia aí mesmo, que eu vou ficar rezando aqui. E graças a Deus tudo deu certo. Mas precisamos melhorar a nossa complexidade, precisamos trazer médico para cá, precisamos atender a nossa população aí. O hospital tem que estar bem pronto. Estamos com uma reforma aí no parto humanizado, que, se não me engano, nós somos referência no estado no parto humanizado. Então precisamos dar esse apoio ao hospital e melhorar essa condição. Geração de emprego e renda é o nosso próximo tema. Atualmente nós temos aí 3.494 famílias pré-candidato que sobrevivem com a ajuda dos programas sociais, ou seja, são famílias de baixa renda que, sem a ajuda do governo e dos programas sociais, Bolsa Família, Vale Renda, hoje teriam dificuldades para manter as condições básicas. E nós temos outras 7.458 famílias que sobrevivem com até um salário mínimo. Ou seja, numa conta rápida, nós temos aproximadamente 10 mil famílias vivendo em uma situação de extrema miserabilidade no município de Sidrolândia. Garantir a essas famílias renda e dar a elas a oportunidade do acesso ao emprego, enfim, para que elas possam melhorar as condições de vida, é um grande desafio da atual e futura gestão do município de Sidrolândia. Como é que o senhor pretende tratar este assunto, este tema, caso seja candidato e eleito? Marcos, se tratando da área urbana, eu penso que, se o município cresce, nós temos que estar preparados para atendê-lo na saúde, temos que estar preparados para atender na educação, temos que estar preparados para atender na segurança e também dar condição para que esse formando, para esse cidadão que está aí, pai de família, se coloque no mercado. Também vai do gestor, de buscar empresas, trazer empresa, ter uma pasta para isso, e ver a necessidade do município e convidar os empresários e trazer para cá para crescer junto. Verificar no meio dessa população qual é a mão de obra qualificada. Por exemplo, temos que criar uma pesquisa para sabermos se temos engenheiro, se temos pedreiro, carpinteiro, qual é a mão de obra que está aqui no município para que o município possa trazer empresas voltadas para essa mão de obra. Então é todo um trabalho, não dá, tem que tirar a bunda da cadeira e fazer correr, desculpa a expressão, mas administrar hoje o município é uma grande empresa. Eu vejo que o município é uma grande empresa, você tem que olhar em todos os aspectos
entender um pouquinho de cada coisa e pôr essa turma para correr. E precisa de um bom secretariado, porque só o prefeito não toca. Precisa de uma equipe pensante para ajudar até responder isso, buscar empresas e trazer para cá. Quanto aos assentamentos, respondendo isso, que é a empresa, vamos dizer, desenvolvimento familiar. Pré-candidato, Sidrolândia é um município atípico, né, pelo número de assentamentos que nós temos, um total de 29 assentamentos aí e 5 aldeias. Nós temos, obviamente, várias matrizes econômicas, onde a mais importante é ligado ao agronegócio. Já estamos aí acima de 200 mil hectares de soja cultivados no município de Sidrolândia. Temos também a questão da pecuária, que é muito forte, e aí o processo de industrialização começa. Temos o frigorífico Balbinos, que iniciou as atividades em dezembro de 2017, e a cooperativa Alfa, que acaba de anunciar a aquisição de uma área de 320 hectares para daí então iniciar as atividades relacionadas à suinocultura. Agora, como que o senhor pretende, caso seja candidato e eleito, fazer com que Sidrolândia desperte, de fato, para esse setor industrial, para gerar empregos em escala consideráveis? Como é que o senhor pretende tratar disso? Marco, em escala industrial é aquilo que eu te disse ontem. Nós precisamos realmente ver a necessidade do município e buscar parceiros. Parceiros tem aos montes, nós precisamos trazer para a cidade, convidar para a cidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Fugindo um pouco da escala industrial, mas o exemplo liga a ele. Esse dia eu estava me perguntando com os amigos, se você à noite aí reunir com a esposa, com a namorada, alguns advogados, alguns empresários, para a gente ir para um restaurante para comer um cardápio à la carte, um bom uísque, um bom vinho, um cantinho. Nós não estamos tendo isso aqui na cidade. A gente não tem essa proposta. Aí me falam que Sidrolândia não comporta. Olha, mas se não comporta a semana inteira, comporta sexta e sábado. Vai do gestor trazer alguém para fazer isso. Na área da indústria é a mesma coisa. Nós temos que ver quem é que pode nos acompanhar nesse projeto, trazer essas pessoas e ampliar. Eu não tenho dúvida disso, que se for eu o eleito, com certeza vou trazer indústria, vou diferenciar. Eu não digo que eu vou zerar a mão de obra aí parada, mas nós vamos cuidar de cada um desses que está desempregado, qualificar e trazer para cá. Jovens pré-candidato, só para o senhor ter uma ideia, uma informação aqui que eu acredito que seja relevante. A Seara Alimentos abriu 30 vagas para o menor aprendiz no início do mês de agosto. E para surpresa de muitas famílias tiveram que pernoitar em frente à casa do trabalhador para conseguir uma ficha, uma vaga para dar, obviamente, oportunidade ao filho, enfim, ao jovem, a ter esta condição do acesso ao primeiro trabalho. Isso significa, em outras palavras, que nós temos em Sidrolândia uma legião de jovens que estão na ociosidade, sem ocupação e sem atividade nenhuma. Como é que o senhor pretende tratar disso? Olha, o jovem que está aí, você precisa entender ele um pouco. Me parece que eles chamam aí da geração Z, uma coisa assim, Y, não sei por que estão qualificando dessa forma. E dizem que esses meninos querem levantar às 10 da manhã e não tem qualquer compromisso nenhum. Eu vejo diferente, viu? Essa meninada é inteligente. Eles estão vivendo na era digital. Quem tem dificuldade é nós. É uma questão de acreditar nesses meninos e orientar. Eles são inteligentes demais. Eu não sei se a Seara está com dificuldade de colocar esses guri, mas até esses dias atrás, Marcos, eu estava pensando de abrir um espaço dentro da própria vacaria para criar orientação para esses guri. Criar pastas lá, por exemplo, curso de secretário. Uma quantidade de meninas que eu posso orientar como deve ser uma secretária, como deve conhecer um pouco o departamento pessoal, o departamento contábil. E depois eu tirei algumas informações que eu não podia fazer isso. Aí entrou a área jurídica e até não me responderam ainda corretamente. Por que eu fiz isso? Porque esses tempos atrás eu precisei realmente abrir vaga.
para uma secretária. E veio muitas meninas bonitas, inteligentes, mas que não estão prontas para isso. Porque Sidrolândia oferece o que nesse momento? Oferece um emprego de mercado no caixa, de uma quitanda, de um posto de gasolina e qualquer outra coisa acima disso que exige um pouquinho, ela não está qualificada. E a dificuldade de fazer um curso para Campo Grande é maior ainda, de deslocamento. Então cai no gestor de novo. Porque tem que pensar na família como um todo, como preparar essa molecada. Porque às vezes temos transporte universitário, às vezes não temos. Transportamos uma quantidade de jovens, se forma e vai para onde? Está pronto aonde? Esse mercado a gente precisa preparar esses meninos. Acho que é mais ou menos por aí, mano. Pré-candidato, agora o tema é habitação. Nós falávamos até agora há pouco em off, né, a respeito desse tema, que é um tema importante, principalmente para a dona de casa, o trabalhador, que ainda sonha em ter o seu cantinho, a sua casa, sua moradia. E Sidrolândia, obviamente, precisa acessar os programas para tornar a realidade da casa própria para muitas famílias que ainda estão pagando, às vezes, aluguel ou morando de favor. Como é que o senhor pretende fazer com que esse tema da administração, o setor habitacional, volte a construir casas, moradias para as famílias? Marco, você vê que desde o início da conversa a gente falou aqui de educação, falou da saúde, falou um pouquinho do transporte, falou dos jovens e agora você falando da habitação. Então, administrar um município, o cara tem que pensar num todo. Penso que a habitação, Marco, é o sonho de uma família. É ter seu cantinho, é ter sua casa. E que é melhor a alegria de um gestor de poder dar uma casa, de poder dar condição dessa pessoa adquirir essa casa. Eu sempre colaborei e ajudei. E você pode ter certeza que eu vou estar fazendo parceria com o governo federal, vou estar buscando com o governo estadual, vou estar fazendo uma parceria público-privada, buscando parceiros aqui, que tem grandes amigos na cidade, para que a gente possa realizar o sonho, se não de todos, de boa parte dessas pessoas que sonham em ter sua casa. Prometo isso. Pré-candidato, o último tema, entre aspas, né, nós temos um problema social que a cada dia, a cada momento está se tornando ainda maior, que trata-se do acampamento Jatobá, uma área invadida da União, ali na linha da ferrovia. São 14 hectares do centro da cidade, numa região privilegiada da cidade. E o que a gente observa é que as famílias estão lá edificando, construindo, abrindo ruas e por conta própria. É óbvio que a área é da União, então a prefeitura talvez olhe para o problema. Não, esse é um problema da União e das pessoas que invadiram. Quem tem que tomar essa decisão é a União. Só que o município é Sidrolândia, é nós que moramos aqui e, de alguma forma, as famílias que ali estão, se elas vão ficar na área, que elas tenham a condição de construir suas casas de forma organizada, de forma ordenada. Como é que o senhor olha para isso, já desde que o governo federal lançou recentemente um programa chamado REURB, que permite às prefeituras em situações como essas aqui de Sidrolândia, e aí a exemplo do município de Ponta Porã, o próprio gestor pode invocar essa lei, esse programa e fazer com que haja uma urbanização nessas áreas invadidas, para que nós não tenhamos aí uma condição de favelamento no centro da área urbana da cidade. Como é que o senhor olha para isso? Marco, eu vejo o seguinte, nós não temos um problema, nós temos várias famílias carentes que ali encontraram espaço para montar os seus barracos. Numa condição ali, aliás, sem condição nenhuma. Estão morando ali indignamente, né? Não sei nem que palavras utilizar para uma vida difícil que estão ali. Agora, para resolver esse problema, então nós precisamos olhar. Temos um problema, temos um pessoal ali. Então precisamos encontrar parceria junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, porque o problema é, como você disse, isso não é do governo federal nem do estado, está no meu município. Encontrar uma área e fazer
remoção. Dar condições dignas para esse pessoal e organizar isso. Porque simplesmente tirar, quebrar tudo, isso não funciona. Para onde vão? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bacana, tudo se trabalha com projeto, tudo tem que pensar. Pensar no outro. Você se lembra da Porto 15, na entrada do estado, na divisa? Quando você entra na ponte que você atravessa? Há muito tempo atrás, Porto 15 era um lugarzinho pequenininho de pescadores ali, tinha ali uma quantidade de casas ali, de moradores. E precisava ampliar a hidrelétrica, como está todo ampliado. Para ampliar, precisava tirar aquelas famílias de lá. Então foi feito um projeto junto com a empresa energética, fez tudo correto e criou a nova Porto 15. Resolveu o problema da energia, da usina, e resolveu o problema deles. Esse é o bacana, é o pensar. Como fazer para deixar todos felizes. É o que eu penso em fazer. Agricultura familiar é o nosso último tema. Nós já falamos aqui um pouco, demos uma pincelada. A Cidrolândia tem aproximadamente 29 assentamentos, uma população gigantesca na zona rural, são mais de 5 mil famílias vivendo no interior do município. O grande desafio do gestor e dos futuros é transformar essas pequenas propriedades em áreas produtivas. Alguns assentamentos já começam a dar sinais economicamente de viabilidade. Exemplo do assentamento de Santa Terezinha, onde 64 famílias se uniram e lá eles produzem aproximadamente 2 milhões de pés de abacaxi por ano. Desafio da agricultura familiar é fixar o homem no campo, dando a ele condições de trabalho e, acima de tudo, obter renda desses lotes. Como é que o senhor pretende tratar disso, caso seja candidato e eleito? Essa é uma outra realidade. Nós temos aí 28, 29 assentamentos. Acredito aí que na ordem de 8, 9 mil famílias, que representam aí 30 mil habitantes. Tem estudos, Marco, pesquisas que nos indicam que até meados de 2030, a população rural vai ficar em torno de 2%. O resto vem tudo para a área urbana. Aí você vai me perguntar, mas por que vai sair de lá? É a tecnologia chegando no campo, que já está acelerada. Lugar que precisava de 10 homens, uma máquina faz. Então o desemprego lá está grande vindo para cá. No caso do nosso assentamento, nós temos que dar condição para que ele fique lá. Exemplo, Santa Terezinha, nosso assentamento aqui próximo. Criar células de forma que dê condição a nível de orientação, de agrônomo, de curso técnico, para que o assentamento Santa Terezinha seja referência no plantio de abacaxi, como já está sendo. E ali ficar uma região de abacaxi. No caso do Eldorado, que já está com urucum, então ainda melhorar as técnicas, com orientação também de agrônomo, com condição de criar uma pasta para isso, para que lá fique referência em urucum. Dessa forma podemos fazer no Vacaria, ou em qualquer outro assentamento, o plantio de mandioca, de forma também que seja referência em mandioca. E assim vai. Criar núcleos, exatamente. Núcleos de produção. Núcleos de produção. E não para aí, não adianta ele só criar e não ter colocação. Aí entra a prefeitura com uma pasta olhando para isso, criar essa secretaria bacana, para que ele feche... Existe, né? A Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sim, mas fazer ela completa. Correto. Orientação do início até terminar. Terminar é onde? Ajudar ele a fazer os cadastros lá no SEASA. A produção dele já ser contratada. De maneira que ele sabe o que ele vai produzir, quanto ele vai faturar e o que vai vender. Porque senão ele está aí perdido. Então precisa ter começo, meio e fim. Aí essa coisa começa a pegar corpo e começa a ficar bacana. Essa é a ideia. Bom, agora o tema é livre, pré-candidato, e aí nós vamos falar um pouco do momento político em que Cidrolândia atravessa. O senhor é pré-candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, entre outros nomes que o PSDB tem, o nome do ex-prefeito Enelvo Iradi Fellini, que aparece muito bem nas pesquisas, e o nome do vereador Valdecir Carnevale, o popular Ganso, que inclusive já nos deram aqui entrevista falando a respeito dos mesmos temas abordados. A primeira pergunta relacionada à questão política é como que o senhor pretende viabilizar o seu nome dentro, né, do diretório, da executiva
do partido para que o senhor tenha de fato, né, seja de fato, melhor dizendo, o candidato do PSDB, já desde que o senhor está numa pré-campanha. Marcos, para responder isso, primeiro que eu quero dizer a você que bacana que o PSDB tenha vários nomes. Acho que o Valdeci, Popular Ganso, um baita do cara, vereador, vem fazendo um trabalho bonito na Câmara, com todas as condições aí de ser o candidato e administrar bem o nosso município. O Enelvio dispensa comentário. Já foi prefeito aí por 2 gestões, ou mais, eu não me lembro, acho que 2 gestões. 2 gestões. Foi nosso deputado estadual, secretário. Então tem uma bagagem danada para administrar com maestria esse município. Então também fico feliz por estar no PSDB, por ter nomes assim e poder estar atendendo a cidade. Quanto ao meu nome ser realmente efetivado, eu penso que quem tem que ver isso é a população, é os amigos, é o comentário. O nome tem que crescer dessa forma. Eu sou empresário no ramo de transporte, no ramo moveleiro. Levo o nome de Sidrolândia para o estado de Goiás, para o estado de São Paulo, para o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu emprego aí, as minhas empresas empregam aí na ordem de quase 400 funcionários. Os nossos carros são 97% emplacados em Sidrolândia. Os impostos que gera a nível de veículo fica em Sidrolândia, não fica nos outros municípios. Nosso nome, nós levamos Sidrolândia para o estado inteiro porque eu sou apaixonado por Sidrolândia. O pouco que eu conheço de administração, gostaria, se a população me desse essa oportunidade, de poder colocar os meus conhecimentos na administração da Prefeitura de Sidrolândia e satisfazer a família como um todo. Mas respondendo a você, eu acho que vai do partido sim, mas vai muito dos amigos, da população, de entender essa proposta e de acreditar na minha pessoa, no meu trabalho, para que a gente possa, junto com a comunidade, desenvolver um trabalho bonito, bacana, com responsabilidade, frente ao município. Pré-candidato, o senhor completou 60 anos há poucos dias, né? Você já comemorou 61, mas até quem olha pensa que tem 35. É bem isso. Bom, a pergunta é, o senhor se sente preparado para administrar uma cidade como Sidrolândia, com os problemas que a cidade tem, os potenciais econômicos que a cidade tem? O senhor se sente que o senhor pode, de fato, prestar um bom serviço ao município? Marcos, eu vou falar uma coisa para você e para o meu ouvinte com toda a sinceridade. Eu costumo à noite, em casa, cato alguns papéis e fico rabiscando, pensando se caso o prefeito for eleito, o que eu faria com o município. Tamanha é a preocupação de administrar e de fazer essa máquina andar mesmo. É uma preocupação que a gente carrega, porque a gente tem um nome e às vezes eu me pergunto, dou conta? Será que eu não vou? Porque eu não estou preocupado se eu não vou dar conta, eu estou preocupado em passar vergonha, entendeu? Eu tenho um nome a zelar, eu não quero entrar aí simplesmente por dizer que eu sou prefeito, né? Eu tenho todo um sonho para ser realizado para o município. Mas estou em condição, sim, estou preparado. Eu penso que a Prefeitura de Sidrolândia, como qualquer outra prefeitura, é uma grande empresa. Até num passado não muito distante, as pessoas diziam, não, você não pode ver isso como empresa. Você precisa entender que estar na política é jeitinho. Isso acabou, gente. Hoje, administrar um município é com muito conhecimento e profissionalizante mesmo. O cara tem que ser bom no que faz. A administração pública está ligada à administração empresarial. Não está diferente. Você tem que saber administrar o seu secretariado, a pasta da habitação, a pasta da saúde, a pasta do transporte, a pasta da segurança. Que segurança é outra coisa. Não está ligado diretamente ao prefeito, sim ao governo do estado, mas ele tem que estar preocupado com a segurança do seu município. Aliás, aí, aproveitando o gancho disso, se me permite,
vocês podem observar aí que a cidade de Sidrolândia melhorou muito no quesito segurança. E isso soma na administração do prefeito. Você vê aí que, nós, se não me engano, temos 7 viaturas. Precisamos de muito mais. Nós temos aí 23 homens trabalhando na nossa segurança. Nós precisamos de 80. E se você me perguntar por que isso, se você olhar para a cidade de Jardim, tem 80 efetivos, 7 carros, e nós temos 23. Por que temos 23? Por culpa do prefeito? Não, porque não tínhamos um parlamentar que representa o nosso município, para que encaminhe projeto, que busque uma viatura, que consiga trazer homens para cá. E hoje a gente tem. Eu tenho acompanhado o trabalho do Gerson Clarudino, já pegando um gancho da sua conversa aí, um baita de um sujeito que vem olhando para o município, que vem trazendo benefício para o município, facilita a vida do prefeito. Tem um representante na Assembleia, que quando fala de Sidrolândia ele muda, se acomoda na cadeira, porque ele é outro apaixonado por aqui. Então, eu acho que isso ajuda demais e essa soma. Mas, enfim, estou pronto sim. Estou pronto. É difícil, mas não é impossível. Vai ser um desafio bacana. E como que o senhor pretende construir esse arco de aliança, caso, obviamente, o senhor seja candidato pelo PSDB, com os demais partidos? O senhor tem um perfil um pouco diferente, né, dos demais pré-candidatos, quando trata-se da questão política partidária, né? E Sidrolândia, desde sempre, aliás, a política é construída nesses moldes, né, de coalizão, enfim. Como é que o senhor pretende tratar disso? Bacana. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou político. Eu não tenho nada contra o político, eu só não tenho esse perfil. Eu sou administrador, sou empresário. E gostaria de levar isso como gestão para o município. No meio político existe a fala de acordo partidários. Eu quero que você, ouvinte, entenda bem o que eu estou dizendo. Natural que eu preciso de ter os partidos andando comigo. Mas é diferente de um acordo. Eu posso ter o PT, eu posso ter o PDT, eu posso ter vários partidos junto comigo. Na condição de, se for eleito, eu posso utilizar pessoas desse partido como secretários, escolhido por mim. E não como está aí, como desenho que está aí, como projeto que está aí. Ou seja, ganhou as eleições, a secretaria tal é do PSD, é do PDT, é do PT, e você não consegue administrar. Porque, a não ser que esse cidadão seja muito qualificado, também dá para pensar assim. Fazer esse acordo de maneira que indique 3 ou 4 cidadãos para aquela secretaria, mas que seja técnico, que tenha o perfil daquela pasta. Se isso não acontecer, eu não tenho mais compromisso. Porque senão, gente, vocês que estão me ouvindo, não conseguem administrar. Você precisa de gente qualificada, um prefeito precisa estar com a equipe toda montada. Não estou dizendo que os partidos não tenham, mas dentro dessa conversa, desse acerto, vamos dizer assim, então aí caminha comigo, caminha com a ideia. É esse o meu pensamento. E espero que a população entenda isso. E o senhor acha que o senhor não vai ter uma certa dificuldade em falar com os partidos quando o senhor impõe a eles essas regras de aliança? Acredito que sim. Acredito que sim. É difícil eles entenderem dessa forma. Porque existe uma troca, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Mas se ele é apaixonado pelo município, se ele vivencia isso aqui, se ele tem uma família aqui, e ele acredita na minha proposta, nos meus ideais, ele vai entender que eu posso utilizar o partido dele, posso utilizar pessoas, ele vai caminhar junto comigo, dentro do município, vai estar me ajudando a administrar o município, mas sem o acerto que eu tenha que realmente colocar uma pessoa lá dentro, porque eu me comprometi com ele. Posso colocar sim, sem dúvida, posso contratar, mas sem esse compromisso de acabei de terminar as eleições e fui eleito, e o telefone tocando, dizendo a secretaria tal é minha, outra é minha, outra é minha, outra é minha, você não consegue fazer isso. Eu sinto muito, mas não se consegue administrar dessa forma. Pré-candidato, a última pergunta ainda relacionada à questão política, administrativa
do município de Sidrolândia, tem algum partido que o senhor acha que vai ter dificuldade em falar de uma futura aliança? Ou o senhor acha que todos os partidos hoje que compõem o quadro político de Sidrolândia estão abertos às conversas e uma aproximação? Eu acredito que sim. Graças a Deus, eu tenho trânsito em todos os partidos. Eu não vejo um partido contrário nem um partido inimigo. Eu vejo que isso é coisa do passado. Nós temos que estar olhando o bem do município. E eu acho que todos se conversam, todos têm a sua condição, todos estão prontos aí para atender o município. Tá, então este foi o nosso sexto entrevistado, o empresário Moacir de Almeida Filho, pré-candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E aqui foi um bate-papo de aproximadamente 50 minutos e a gente discutiu muitos assuntos relacionados à administração pública e, obviamente, à composição política para as eleições de 2020. É pré-candidato, ainda tem que passar pelo crivo das convenções do partido. Quero agradecer o nosso bate-papo, desejar ao senhor sucesso nesta caminhada, né? O senhor ainda precisa se consolidar dentro do partido como candidato, isso a gente vai perceber lá a partir de março, abril do ano que vem, quando realmente começam a se afunilar essas questões partidárias, mas já de antemão, acredito que a sociedade de Sidrolândia conheceu um pouco mais do Moacir Almeida Filho, pré-candidato a prefeito de Sidrolândia. Os nossos microfones para os seus agradecimentos finais. Bacana, agradecer mais uma vez a você, Marco, a toda a sua equipe do Região News por essa oportunidade. Um trabalho bonito que faz que a população vai conhecendo os seus pré-candidatos. E dizer a vocês, é difícil, mas não é impossível. Acredite em mim que a história de Sidrolândia vai ser outra com certeza. Vou me empenhar, vou me dedicar diuturnamente para que esse município fique cada vez melhor, para que a gente possa criar nossos filhos e ser feliz por aqui.